Sente que o seu filho tem dificuldades de desenvolvimento? Sente que estas dificuldades são mais acentuadas desde a pandemia? Se identifica com estas questões, então este vídeo é para si. Olá a todos, o meu nome é Ana Esperança e sou musicoterapeuta na Clínica em Laços. Olá, o meu nome é Tatiana Santos, sou psicometricista na Clínica em Laços e hoje estamos aqui para falar do impacto que a pandemia teve nas nossas crianças. É isso mesmo, Tatiana, mas antes de falarmos desse impacto, se calhar é importante salientar aqui que a criança pequena, quando inicia o seu desenvolvimento, precisa de um ambiente que seja calmo, de suporte, nutritivo, um ambiente estimulante e, acima de tudo, seguro para se desenvolver em harmonia. E sendo esse ambiente no nosso dia-a-dia tumultuoso já um pouco difícil de proporcionar à criança, perante um cenário tão catastrófico como uma pandemia, é ainda mais difícil, não achas? Sim, tendencialmente e de uma forma natural, já acontecem ao longo da vida da criança, surgem fatores protetores, fatores de risco e, portanto, tudo isso já é difícil de controlar. Num cenário de pandemia, o que acontece é que estas fragilidades e estes pontos fracos que já surgem naturalmente em qualquer criança se agudizam e tornam tudo muito mais complicado, muito mais complexo, fragilizam muito o seu desenvolvimento. Tatiana, se calhar é melhor explicares um bocadinho melhor o que é isso dos fatores protetores e dos fatores de risco, para as pessoas compreenderem um bocadinho melhor. Os fatores protetores e os fatores de risco são aspectos que acontecem muito naturalmente no dia-a-dia da criança, portanto, todos nós percebemos que há claramente fatores de risco associados, por exemplo, a um trabalho dos pais mais exigente, ou a mudanças de rotina, às vezes pequenas perdas, dificuldades económicas, e fatores protetores que, pelo contrário, são aspectos protetores da criança, portanto, aspectos que a ajudam a desenvolver, que a estabilizam em momentos mais difíceis. Sim, e a família tem então aqui esta função de suporte ao desenvolvimento, mas não só. Não é só a família que é uma rede de suporte. Na verdade, quando falamos do impacto da pandemia, se pensarmos bem, não só a criança ficou um pouquinho vulnerável porque a família estava distante. Portanto, estamos a falar aqui de uma rede de apoio familiar que deixou de existir da mesma forma, mas não só. Estamos a falar também de profissionais de educação que ficaram distantes e que deixaram de dar a resposta que as pessoas estavam habituadas às crianças. Os profissionais de saúde, o acesso à saúde também ficou comprometido. E esta fase pandémica veio aqui criar grande instabilidade na criança, certo? Sim, sem dúvida, tudo isso fragilizou o seu desenvolvimento e acaba por comprometer depois o desenvolvimento natural das suas competências. Eu acho até, Tatiana, que estamos aqui a falar de um duplo impacto da pandemia na criança, não sentes? Quer seja pela parte destas famílias que ficaram vulneráveis e que de alguma forma deixaram de dar um ambiente em que a criança se sentisse segura, não é? Esta pandemia veio criar tanta insegurança e instabilidade nas famílias que a criança naturalmente veio a sentir esta insegurança, mas também no que a pandemia veio limitar a criança a outros níveis. Queres falar um bocadinho? Ao nível dos contactos externos, não é? Se por um lado a família estava já fragilizada e a própria família não conseguia ser contentora e não conseguia agir dessa forma protetora para a criança, por outro lado, todos os outros aspectos, portanto, estamos a falar de uma rede de apoio que não podia apoiar como gostaria, como seria desejável, estamos a falar da falta dos cuidados de saúde, não é? Da dificuldade no acesso, a escola, a socialização, portanto, estamos a falar de crianças que deixaram de fazer desporto, deixaram de ir aos supermercados, deixaram de ter o contacto em parques, portanto, não se desenvolveram de a forma que estamos habituados, não é? No fundo, a criança deixou de ter contacto com a vida. Exato.
para além de ficar em casa e em casa haver instabilidade emocional naturalmente expectável por este impacto emocional de uma coisa tão grande que nos causou tanto medo, a criança deixa também de ter acesso à vida como a conhecíamos antes de ficarmos encerrados em casa. E no fundo é gravíssimo pensarmos que as crianças deixaram de sair à rua, de interagir com os pares, de ir à escola, de ter acesso aos cuidados de saúde. É incrível, não é? E todas as aprendizagens que daí advêm, não é? O saber como se comportar em cada contexto e o que é expectável num supermercado, o que é expectável num parque, o que é expectável na socialização com os pares, que não é igual ao que é expectável na socialização com os adultos. E tudo isto nós não conseguimos mostrar e não conseguimos dar a viver às nossas crianças, e sem dúvida que as condicionam muito. Sim, tem um grande impacto no seu desenvolvimento. Oh, Ana, então, e de forma mais específica, como é que este desenvolvimento foi afetado? O que é que a pandemia trouxe aqui às nossas crianças? Olha, Tatiana, aquilo que me ocorre logo, assim que perguntas, é um ambiente familiar de grande insegurança e de grande instabilidade emocional. Portanto, não é fácil, não foi fácil para uma família viver os tempos de pandemia, e uma das maiores dificuldades era precisamente porque existia uma criança pequena. Ou seja, no fundo, a existência da criança pequena no ambiente familiar agudizava ainda mais as inseguranças, os receios e a ansiedade e o stress dos pais, que acabava por ser passado para a própria criança, e fazia com que a criança sentisse continuamente que havia este ambiente de stress, de medo, de insegurança, que fazia com que lá fora, a rua, fosse sentido como perigoso. Então há grandes consequências também deste isolamento social no desenvolvimento global da criança. Mas com certeza também tens. Sem dúvida, do ponto de vista mais do corpo da criança, do movimento, não é? Nós vemos que uma das maneiras de lidar com todo esse receio e todo esse stress dentro da família era precisamente a questão dos ecrãs, que foram grandes aliados na altura da pandemia, mas que impediram, de certa forma, aqui o desenvolvimento mais natural das crianças. Portanto, se por um lado a criança tem de se mexer para crescer e para se desenvolver, por outro, passava muitas horas em frente aos ecrãs, de forma a que os pais conseguissem trabalhar e fazer as suas coisas, e, portanto, foi sem dúvida aqui uma dificuldade. Por outro lado, estamos também aqui a falar de um contacto corporal muito restrito. Se pensarmos nos bebés, nas crianças pequeninas, tinham muito pouco contacto físico, não é? Restringimos ao máximo esses contactos. Estamos também a falar da questão das experiências motoras. As nossas crianças não iam aos parques, as nossas crianças não podiam sair à rua, não podiam trepar árvores. Se compararmos com as crianças de há 7, 8, 10 anos atrás, o seu desenvolvimento não pode ser igual, porque o seu estímulo também não foi igual, não é? E tudo o que isto trouxe como consequência, não é? A questão das rotinas, que se calhar estavam instauradas já na família, de ir ao parque, de ir às compras, tudo isto foi boicotado à partida. E a rotina é algo extremamente organizador para a criança. Sem dúvida. Na pandemia ficou tudo um bocadinho desorganizado do ponto de vista da rotina e consequentemente, do ponto de vista da estrutura. E isso que tu colocas leva-me a pensar que, existindo já algumas fragilidades no desenvolvimento da criança antes da pandemia, no fundo a pandemia acabou por reforçar essas mesmas fragilidades, afetando aqui, em alguns casos, largamente o desenvolvimento harmonioso da criança. Ainda por cima, Tatiana, eu acho que as crianças que tiveram mais impacto da pandemia são as crianças que na altura estavam naquela fase em que absorviam tudo. Há uma idade, e ela é bastante longa, em que a criança está disponível para o que o exterior lhe traz. Então, se formos a ver bem, a criança absorveu muita ansiedade, muito receio, muito medo, muita angústia, numa fase fundamental do seu desenvolvimento emocional. Sim, e neurologicamente, para além de estar preparada para absorver, está muito preparada para imitar. E, portanto, esta questão da imitação, o que é que a criança vai imitar na pandemia? Portanto, a socialização está restrita a 2, 3 elementos do núcleo familiar. A criança não sai, não há aprendizagem sobre o modo de comportamento esperado nos diferentes contextos. Porque não há diferentes contextos, no fundo.
e tudo isto restringe muito aquilo que é o desenvolvimento social e emocional das crianças nesta idade. Então, como é que a psicomotricidade pode ajudar, Tatiana? Olha, a psicomotricidade, do ponto de vista motor, já percebemos que as crianças tiveram aqui muito comprometimento ao nível dos seus estímulos motores e, portanto, do ponto de vista motor, ajuda aqui a compensar algumas dificuldades e a dar precisamente os estímulos necessários, atuando especificamente nas competências que a criança não desenvolveu tão bem. Boa. E a musicoterapia? Eu acho que o mais importante em que a musicoterapia pode fazer a diferença, ajudando aqui crianças que têm algumas dificuldades que também são consequência de uma pandemia, tem a ver com esta segurança que ficou por ter. A criança precisa de um ambiente, de um setting, de um sítio, de um espaço onde possa ser e existir como ela é, sem grandes exigências, sem grandes limitações, onde se sinta segura para poder expressar-se de uma forma completamente livre. E eu acho que isso pode ser fundamental para a manutenção do estado emocional da criança, que tem ainda aqui algumas consequências emocionais da pandemia. Se identifica com estas questões, estamos cá para si. Na Clínica em Laços temos um conjunto de técnicos especializados para o ajudar. Entre em contacto connosco.